Deus trouxe você aqui porque ama muito você. E porque Ele ama muito você, Ele conhece o seu coração, sabe do que você mais precisa, sabe do que você necessita agora. E Ele está ansioso para falar a você. Por trás da minha voz há uma outra voz. Peça a Deus que Ele o faça ouvir esta voz. Senhor, Tu sondas e conheces o nosso coração. Portanto, Paizinho, que Tu fales conosco, porque queremos ouvir a Tua voz e entender o Teu propósito, entender o que Tu tens para nós nesta manhã. Que Tu abençoes a cada pessoa que nos ouve nesse instante, aqueles que estão pela internet, nas suas lutas e desafios, que Tu também alcances os seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de eu sair de casa para vir à igreja, estava me arrumando, quando uma amiga minha me telefonou. Foi também uma ovelha ali em Campina Grande, e ela estava num desespero indescritível, num choro inconsolável, numa dor insuportável, porque naquele instante, agora às 8 da manhã, soube que o seu filho de 22 anos foi assassinado. Um garoto, numa festa, foi reagir a um assalto, e aí foi alvejado e morto. E a família está num desespero muito grande. Estão vindo de Campina Grande, está o corpo no IML daqui do Recife. E era um garoto que foi criancinha enquanto eu era pastor ali em Campina Grande. Brincava com os meus filhos, vivia na escola dominical, cantava, participava dos eventos da igreja, mas foi crescendo e sabe como é que é, né? Vai crescendo, vai descobrindo tantas coisas, vai se encantando pelos amigos, vai se encantando pelas coisas que são tão fáceis e boas, e termina às vezes sem poder defender-se de nada. Como ovelhas somos nós, que parece que é tão bom e fácil ser uma ovelha, mas não é tão bom e nem tão fácil ser ovelha. Para aquele garoto, Igor, não tem como voltar mais. Para aquela família, não tem como fazer mais nada. Não tem como remendar a dor de estar intrigado do pai ou da mãe, de estar inquieto. Não tem como remendar essas coisas. Para você, ainda há esperança. Você está aqui porque Deus ama você. Você que tem seus filhos pequenos, adolescentes, nunca esqueça de cobri-los com a sua oração. Porque quando sai do alcance da sua vista, você não pode fazer mais nada. Quem são essas coisinhas tão fofas, tão lindas, tão frágeis, tão delicadas? São ovelhas, a mais primitiva das profissões do cuidado de animais, juntamente com a agricultura. Animais frágeis, animais vulneráveis, animais que possuem algumas características muito especiais, porque não são como muitos predadores. Aliás, ele não é um animal predador, é um animal que possui uma visão também muito curta. É um animalzinho que não tem uma boa visão, não tem uma boa visão periférica, panorâmica, não tem um bom olfato, não tem uma boa audição, não tem uma estrutura preparada para enfrentar os seus predadores, não pode fugir de um predador, não tem garras afiadas para se defender numa luta. Ovelhas são muito frágeis, dóceis, servem para toda a dinâmica de uma família, no sentido de sustentação, de manutenção, mas é uma das características da ovelha que ela é muito fácil de seguir qualquer outra ovelha. Qualquer uma ovelha mais afoita, mais atirada, consegue arrastar e levar um rebanho inteiro. Você já ouviu falar de que uma ovelha ruim
Ah, já ouviu falar mesmo, então repita: uma ovelha ruim põe um rebanho a perder. Se no campo uma ovelha começa a andar um pouquinho mais, as outras vão seguindo, e se ela cair num fosso, num poço, numa cisterna, muitas outras cairão imediatamente. Elas não nem titubeiam, elas nem discutem, vão só caindo, e outra caindo, e outra caindo. São assim, por natureza frágeis, susceptíveis, por natureza tão indefesas, tão inseguras, que precisa do absoluto cuidado de alguém para poder sobreviver. Assim também as ovelhas precisam de um pastor, de um homem, de um cuidador que esteja atento, alerta contra os predadores, porque os predadores de ovelhas não titubeiam, são implacáveis, são destrutivos, são manipuladores, são influenciáveis. Somos nós assim semelhantes a ovelhas, somos todos influenciáveis, somos todos manipuláveis. Não há ninguém aqui que diga: não, ninguém me manipula. Não existe. Nenhum de nós aqui presente, nenhum que está me ouvindo pela internet, é capaz de dizer: eu não sou influenciado por ninguém. Acabou de ser influenciado, porque toquei na sua arrogância, e ele diz: não, ninguém toca no meu orgulho. Todos somos assim, susceptíveis, influenciáveis, somos levados por qualquer palavra, nós somos crédulos de qualquer ensinamento, e tem mais, seguimos a qualquer um que nós elejamos como líder. Basta você ter um pouquinho de afeto e de crença naquilo que alguém diz, e ele pode dizer o maior absurdo, e você vai acreditar e vai dizer que é verdade. Somos assim. Deus um dia preparou-nos para um jardim. Deus um dia nos cuidou como ovelhas. Ele nos colocou num jardim para que Ele cuidasse da gente. No Éden, Ele colocou tudo o que precisávamos. Fez animais de toda sorte, de todos os modos, predadores e predados, mas colocou o homem no Éden para que ele cuidasse do jardim. Mas não somente para que ele cuidasse do jardim, colocou o homem no Éden para ele ser cuidado por Deus, porque Deus o ama. Deus ama cada um de nós, mas infelizmente o pecado invadiu o nosso coração, nos iludiu, porque na verdade, como somos altamente influenciáveis, uma vozinha um dia colocou um bom som no coração do homem e disse: mas você é só humano, mas Deus fez você para você ser igual a Deus. Então é tão simples comer da árvore da ciência do bem e do mal. Que mal faz? É uma árvore boa, agradável à vista, boa para comer, e mais ainda você será como Deus. Já pensou que privilégio ser como Deus, conhecedor do bem e do mal? E aí, que mal faz, né? Dá uma mordidinha só. Entendeu? E naquela vozinha o homem disse: não, é muito bom ser humano, mas eu acho que é melhor ainda ser Deus. E aí o pecado iludiu, a carência veio, a vontade de ser Deus mais ainda, e o desejo de ser independente de Deus mais ainda, e aí comemos, e isso nos afastou de Deus. E ficamos como ovelhas desgarradas, como ovelhas perdidas, e saímos então para fazer a nossa própria vontade e andar do nosso próprio jeito, e fazer aquilo que nós mesmos acreditamos ser o melhor para nós. Mas esse afastar de Deus simplesmente nos trouxe distância, nos trouxe medo, dor, aflição e morte. Porque quanto mais você caminha segundo o seu próprio jeito, mais você sofre, mais você atrai sobre si as dores, as angústias e as agruras que a vida nos traz. Deus te ama tanto, te fez como ovelha, porque nós somos susceptíveis e influenciáveis, mas Ele queria cuidar de nós. Não teve jeito, perdemos este cuidado, nos distanciamos de Deus e andamos pelo mundo errantes como ovelhas, desgarrados como ovelhas. Mas Deus nos amou tanto que enviou seu Filho Jesus. E não enviou Jesus como um anjo poderoso para nos arrancar, nos expulsar do mal, tirar de nós todo o mal. Não, não, não. Ele veio primeiro como ovelha.
Porque Jesus, para nos amar e nos alcançar, primeiro ele veio como ovelha. E a Bíblia Sagrada diz em Isaías capítulo 53, se você quiser conferir, está assim escrito no capítulo 53, versículo 5 em diante: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Ele foi espancado, ele foi massacrado, ele foi torturado. E sem abrir a sua boca foi levado à cruz do Calvário. E mudo, diante daqueles que o oprimiam, diante daqueles que o batiam, diante daqueles que colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, diante daqueles que cuspiam nele, diante daqueles que o chicoteavam, ele foi mudo como ovelha para o matadouro. E não abriu a sua boca, porque ele foi primeiro como ovelha. E como ovelha, Jesus sofreu tudo. Foi ele assim oprimido. Vamos ler juntos como diz a palavra de Deus? Leia comigo. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele foi obediente ao Pai. Foi dócil, foi obediente. Viveu uma vida tão simples, fazendo o bem, simplesmente o bem, levando alívio ao cansado, cura ao enfermo, alento ao desesperado, liberdade ao cativo, vida ao que estava morto, esperança ao que estava desesperado, mas mesmo assim ele foi traspassado, moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi assim que Jesus nos amou. Ele não veio para nós demonstrando o poder de glória de um Deus. Ele veio para nós se tornando igual a mim e a você, filho. O Verbo eterno de Deus se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Ele precisou nascer como tu nasceste. Ele precisou ser gestado como tu foste. Ele precisou chorar como tu choraste ao nascer. Ele precisou aprender a andar como tu aprendeste. Ele precisou aprender a falar como tu aprendeste. Ele precisou aprender a amar como tu aprendeste a amar. Ele precisou aprender a acreditar como Jesus acreditou. A Bíblia diz que ele guardava a palavra de Deus no coração. Ele foi instruído por seus pais desde novinho. Aos 12 anos ele estava no meio dos doutores da lei, discutindo a lei. Ele guardava a palavra. Aos 12 anos ele não era o eterno, onisciente. Aos 12 anos ele tinha aprendido a andar nos caminhos do Senhor, como eu e você aprendemos. Não havia saber extraordinário nele. Não havia saber absoluto nele. Ele era humano como você e eu. Teve fome, teve sede, teve fragilidade, amou, foi traído, foi enganado, foi perseguido, foi caluniado, foi esbofeteado, foi morto, foi sepultado. Como você, como eu, como qualquer um de nós, ele como ovelha se tornou igual a nós, porque nos ama muito. Ele foi traspassado pelas nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas sabe por que ele fez isso? Sabe por que ele teve que se tornar igual a senhora? Igual a mim? Porque somente assim ele poderia fazer com que eu e você nos tornássemos como ele. Somente sendo igual a nós poderia Marcílio nos tomar do lamaçal, do tremedal de lama e do poço de perdição. Somente sendo igual a nós sabia o que era sofrer, sabia o que era padecer, sabia o que era chorar, sabia o que era perder, sabia o que era se afastar,
sabia o que era ser desprezado, sabia o que era ser humilhado, sabia todas as dores pelas quais você passa, você passou, eu passo, você passou, nós passamos. Ele passou exatamente pelas mesmas dores da alma, pelas mesmas ilusões que temos. Acreditou em pessoas e foi traído, acompanhou pessoas e foi desprezado, teve amigos e foi abandonado, tinha cercado de multidões, mas ao mesmo tempo foi condenado pelas mesmas multidões. Assim como nós confiamos, ele também confiou e descobriu que o mal é muito maior do que o que se imagina, pois ele só pôde nos resgatar como pastor, se tornando como ovelha. Ele só pôde nos estender a mão como pastor quando ele se tornou como ovelha. Somente poderia nos dar a cura se fosse enfermado por nós. Só poderia nos limpar do pecado se fosse tornado pecado por nós. Somente poderia nos perdoar se fosse ferido por nós. Somente poderia nos dar vida se tornasse mortal como qualquer um de nós. Somente assim ele poderia ser pastor. E por isso a Bíblia Sagrada diz que ele, como bom pastor, ele deu a vida dele por mim e por você. Vamos ler juntos o que está em João 10, versículos 11, como Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor pelas ovelhas. Foi esse o preço que ele pagou. Deu a vida por mim e por você. E ele sabe quais caminhos você tem andado. E ele sabe quão distante você está. E ele sabe quão difícil está para você voltar. E ele sabe quão indefeso você se encontra. Que pode estar aqui enfeitado, bonito, elegante, rindo para as pessoas, mas a alma dilacerada. Que pode estar aqui no meio da sua casa ou da sua família, entra em casa, diz: papai, mamãe, tudo bem? Tá tudo bem, mas ameaçado e chantageado pelos amigos, ou pelos vícios, ou pela droga, ou pela prostituição. Quantos meninos e meninas, garotos e garotas estão nas nossas casas, lindinhos, excelentes alunos, mas sofrendo as mais terríveis situações, porque estão aprisionados pela alma e pela chantagem do prazer. Filho, você não sabe nem conhece o seu filho dentro de casa. Você só vê ouvir falar de quando em vez. Você não sabe por onde ele anda. Mas Jesus conhece aonde tu pisas, aonde tu andas, o que estás a fazer. E Ele não está a apontar o dedo, te condenando, te criticando. Ele está dizendo: filho, filha, se tu estás perdido, se tu estás distante. Então Jesus disse: olha, deixa eu te contar uma coisa. Quem é de vocês que tivesse 100 ovelhas e uma delas, apenas uma delas, fosse perdida, se desgarrasse do rebanho? Quem de vocês seria capaz de deixá-la desgarrada? Ele deixou as 99 seguras e presas no aprisco para tomar uma decisão. Ele deixou suas ovelhas guardadinhas e protegidas, mas saiu pelo mundo afora, à procura de uma que havia se perdido. E é por causa dela que Ele te trouxe aqui. Eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas
a buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, pôs nas suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história torna a repetir-se, com todas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. Cante comigo. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Mais uma vez, só as mulheres. Isto, deixou no isto. Só os homens agora. Só os homens, vamos lá? A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Foi para isso que Jesus te trouxe aqui hoje. Não importa, filho, quão longe tu estejas, não importa quão difícil esteja a tua situação, não importa quão perdido tu te encontres, não importa quão sem forças tu te aches, não importa quão sem saída tu penses estar, Jesus te ama, Ele te acolhe, Ele te sara as feridas e te dá uma nova chance, te dá uma nova oportunidade, porque Ele ama você. Ele quer tomar você nos seus braços fortes. Se estiveres ferido, Ele vai te colocar sobre os ombros, vai enxugar tua lágrima, vai sarar tua ferida, vai te aninhar de uma forma tão singular. Ele só quer uma coisa: deixa, filho, deixa eu te segurar, deixa eu te botar no braço, deixa eu te tirar do mais profundo abismo. Teu pai, tua mãe, teu namorado, tua namorada não pode te ajudar, não te preocupes. Ele está aqui dizendo: eu posso te ajudar, eu posso te fortalecer, eu posso te restaurar. Eu só quero que você deixe. E você não precisa fazer nada. Mas eu não tenho que mudar nada? Não, não tenho que mudar nada. Não tenho que prometer nada. Só tenho que deixar que Ele estenda a mão dele de poder e te levante e te tire da lama e coloque os teus pés sobre uma rocha. Vamos louvar ao Senhor. Se tu queres que o Senhor te ajude, não sei qual a situação que estás vivendo, não sei se tu te sentes perdido ou longe, ou frágil ou indefeso, mas se tu queres que eu ore por ti nesta manhã, em qualquer circunstância da tua vida, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por ti. Eu quero dizer que se tu estás enfrentando uma luta, Jesus é contigo, Ele te fortalece, Ele está sustentando a tua mão, a tua destra, Ele está te fortalecendo, Ele está te conduzindo. Não importa qual seja a tua dor, que o Senhor te fortaleça o coração, que o Senhor abençoe a tua luta, que o Senhor derrame graça sobre a tua mente, que o Senhor te dê vitória. Deixa Ele te ajudar. Se tu queres ficar em pé, aí onde estás, para dizer: Senhor, me ajuda, me fortalece, eu quero ser cuidado por Ti, eu quero ser amado por Ti, eu quero ser perdoado por Ti. Faz isso, Senhor, comigo.
Eu não tenho mais força para nada. Eu preciso de Ti. Dá-me a Tua força. Faz isso. Com seu amor te salvar. Ele conhece as tuas lágrimas. Ele sabe das tuas dores, filha. Ele te conhece. Ele vai te fortalecer, vai te sustentar, vai te dirigir, vai te dar a vitória, vai enxugar tuas lágrimas, vai te libertar daquilo que tu mais desejas, vai te dar força, vai te dar a segurança que tu precisas, vai te dar os projetos novos na tua vida, vai te dar a restauração que tu queres. Ele te abençoe e te fortaleça, vai te dar a vitória nas tuas lutas. Deixa Ele te ajudar. Ele é somente isso. Ele conhece todas as tuas dores e Ele pode te ajudar. Não esqueça disso. Ele te ama muito. Ele vai fazer isso com você. Creia nisso. Tome posse. Abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Assim estamos, Pai, chorando, de joelhos, outros em pé, outros sentados, outros lá longe na internet, mas todos aqui estamos assim, Paizinho, te pedindo que Tu cuides de nós, que Tu nos fortaleças e nos sares, que Tu nos perdoes, nos sustentes com a Tua mão forte e poderosa, e que hoje, Senhor, seja o dia marcado por este encontro com o mais belo dos pastores, o Senhor Jesus, que deu sua vida por mim. Que Tu fortaleças a cada um dos Teus servos, que Tu des a força, a coragem e a ousadia para descansarmos em Ti e crermos que Tu nunca nos desampararás, nunca nos abandonarás. Ainda que todos nos desprezem, Tu nos sustentas com a Tua mão forte e poderosa. E Tu dizes, não pasmes, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que Tu andares. Ele é conosco, bendito seja o nome do Senhor. Derrama assim esta bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Volte ao seu lugar, na firme certeza que Ele cuida de você. Cante, louve ao Senhor. Sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre. Todos, cante com todo fervor, assim. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador